Agosto de 2005. A cidade de Fortaleza, no Ceará, fervia sob o sol escaldante do Nordeste. Mas, enquanto a vida seguia seu ritmo normal nas avenidas movimentadas, um plano de proporções cinematográficas estava sendo executado silenciosamente debaixo dos pés de milhares de pessoas. Imagine um cenário onde a engenharia encontra a criminalidade pura. O alvo, o cofre do Banco Central. O prêmio, centenas de milhões de reais. Tudo começou meses antes, de forma quase banal. No número 1071 da rua 25 de março, a poucos metros do banco, uma nova empresa abria suas portas. A grama sintética. Para quem passava na calçada, era apenas um negócio de paisagismo. Caminhonetes entravam e saíam carregadas de terra. Funcionários trabalhavam em turnos pesados. E o letreiro na fachada não deixava dúvidas. Ali se vendia jardim, mas o que ninguém sabia, nem mesmo os vizinhos mais curiosos, era que aquela terra não estava sendo vendida, mas sim retirada das entranhas da cidade. Os líderes da quadrilha, homens que uniam a inteligência estratégica de generais com a frieza de jogadores de pôquer, sabiam que o segredo do sucesso era a invisibilidade. Eles não eram bandidos comuns, eram especialistas. Eles investiram cerca de R$ 1 milhão apenas na infraestrutura do golpe. Alugaram a casa, compraram maquinário e contrataram profissionais que sabiam exatamente como cavar sem fazer o solo ceder. Por 3 meses eles viveram naquela casa, cavando centímetro por centímetro, enquanto o Brasil inteiro seguia sua rotina, sem suspeitar de nada. Agora, entramos na parte técnica que desafia a lógica. O túnel que eles construíram não era apenas um buraco na terra. Era uma obra-prima da engenharia clandestina. Com cerca de 80 metros de extensão e 4 metros de profundidade, o túnel atravessava o subsolo da cidade com uma precisão cirúrgica. Para evitar que a estrutura desabasse sob o peso dos prédios e do trânsito pesado acima deles, a quadrilha instalou escoramentos de madeira maciça de alta qualidade. Mas eles foram além. Sabendo que o calor e a falta de oxigênio no subsolo seriam insuportáveis, eles instalaram um sistema de ventilação forçada. Condutos que levavam ar fresco até a frente da escavação. Havia iluminação elétrica em toda a extensão. E até um sistema de interfones para comunicação entre a casa e a ponta do túnel. O uso de tecnologia foi fundamental. Estima-se que eles utilizaram equipamentos de geolocalização por satélite, o GPS, para garantir que o túnel não saísse da rota. Eles precisavam emergir exatamente no centro do cofre, um compartimento cercado por paredes de concreto de mais de 1 metro de espessura, reforçadas com malha de aço. Qualquer erro de cálculo de poucos graus
e eles acabariam batendo em uma galeria de esgoto ou saindo no meio da rua, arruinando o plano. Foi um trabalho de formiga, movido pela ganância e por uma disciplina militar. O momento crucial chegou no fim de semana de 5 de agosto de 2005. O banco estava fechado. A cidade descansava. Enquanto o silêncio dominava os corredores da instituição financeira, no subsolo, o som das furadeiras de alta potência finalmente vencia a última barreira de concreto. Quando a primeira equipe atravessou o piso do cofre, eles se viram diante de montanhas de dinheiro. Literalmente, eles sabiam o que estavam fazendo. Ignoraram as notas novas, cujos números de série poderiam ser rastreados facilmente. O foco eram as notas de R$ 50 que já haviam circulado. O chamado dinheiro velho. Foram horas de um trabalho braçal exaustivo. Eles carregaram cerca de 3,5 toneladas de papel moeda através do túnel estreito, usando carrinhos de mão adaptados que corriam por trilhos improvisados. Foram R$ 164 milhões. O peso era tanto que o esforço físico quase os derrotou. Mas a adrenalina da maior fortuna da história do Brasil em suas mãos os manteve de pé. Eles limparam o cofre, voltaram pela passagem, fecharam a casa da grama sintética e desapareceram na escuridão da noite de domingo. Quando os funcionários do banco chegaram na manhã de segunda-feira e abriram as portas blindadas, o que encontraram foi um vazio absoluto. O alarme, os sensores de movimento, as câmeras. Nada havia funcionado. O crime perfeito tinha sido executado. Mas o crime perfeito tem um preço, e ele costuma ser pago com sangue. A investigação da Polícia Federal foi uma das maiores já vistas. Mas a verdadeira destruição da quadrilha veio de dentro para fora. A notícia do valor roubado se espalhou como pólvora. Bandidos rivais, policiais corruptos e informantes começaram uma caça aos tesouros. Os membros da quadrilha, que antes eram fantasmas, agora tinham alvos pintados em suas costas. Sequestros de familiares começaram a acontecer. Assassinatos brutais foram registrados em vários estados brasileiros, conforme os criminosos tentavam lavar o dinheiro comprando frotas de caminhões, mansões e carros de luxo. A fortuna que eles tiraram da terra parecia carregar uma maldição. Muitos dos mentores foram mortos antes mesmo de conseguirem gastar o primeiro milhão. Até hoje, passados tantos anos, a maior parte do dinheiro nunca foi recuperada. Mais de 120 milhões de reais desapareceram no sistema financeiro ou continuam enterrados em algum lugar que apenas os mortos conhecem. O assalto ao Banco Central de Fortaleza permanece como um lembrete assustador de que, com paciência, inteligência e as ferramentas certas, o homem é capaz de atravessar qualquer barreira. Mas a pergunta que o tempo nos deixou é: valeu a pena? A história nos mostra que, no mundo do true crime, o túnel da fortuna quase sempre termina em um beco sem saída.